Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de resolução de questão do VN10, o vestibulinho nota 10. Nós continuamos a falar sobre a prova do Cotil, porque sim, nós ainda estamos aí na expectativa, né, de como será esse exame de seleção agora, desse ano de 2021, para as vagas de 2022. E a gente vai falar então sobre uma das questões da prova de 2020, que foi aplicada em 2019, ok? É a questão de número 6 da prova de 2020, é uma questão muito importante que traz aí a questão de gênero textual, que é o que eu falei no vídeo anterior. Então, caso você não tenha assistido, vou deixar linkado aqui no card, para vocês poderem assistir ao conteúdo e terem uma noção maior aí de como a prova do Cotil se apresenta pra gente, ou pelo menos se apresentou nos últimos anos. Aquilo que é tendência de aparecer, tá? E aí, pessoal, dentro desse gênero da charge, que eu até deixei escrito aqui, né, para vocês, a gente precisa lembrar de aspectos verbais e não verbais, que é aquilo que a gente chama de linguagem verbal e não verbal. Também vou deixar um vídeo aqui linkado para que vocês possam assistir, esse é meu particular, falando a respeito de linguagem verbal e não verbal, explicando esse conceito melhor, tá? Só para esse vídeo aqui não ficar muito longo. Então, a gente tem uma charge que eu estou colocando aí agora para vocês na tela, para vocês observarem junto comigo. E na charge nós temos a seguinte representação. Uma estrada, né, uma rodovia, um carro passando por essa rodovia e no acostamento dessa rodovia a gente consegue ver uma demarcação de terras e essa demarcação ocorrendo de duas formas, né? Aquela que é feita para pecuária, porque a gente tem lá a cerquinha, né, com arame farpado e o gado no fundo, e aquela que é concedida para os povos indígenas. Inclusive nessa prova, outros textos abordaram essa questão indígena também. Então, se você em algum momento já esteve pensando, sobre o que são os textos que são trazidos, os demais textos, né, das demais questões, são sempre sobre temas atuais, tá? Então, essa é uma discussão, inclusive, muito atual ainda, frequente, a respeito da demarcação das terras dos povos indígenas. Já apareceu, dificilmente apareceria de novo, tá? Mas, né, fazendo essa ressalva de temas que sejam atuais, de temas que tenham sido frequentes durante o ano. Então, pensa aí sobre o que foi frequente de ser discutido esse ano de 2021, tá? E aí o índio ali sentado, então, nessa demarcação. E tá escrito lá, então, reservado aos índios. É um quadradinho minúsculo, um quadradinho que ele cabe, inclusive agachado, né, de cócoras ali. Então, conforme esse carro passa por essa rodovia, ele joga, né, o quê? Uma moedinha lá pro indígena, como se fosse uma esmola, né, e o indígena, então, com a mãozinha estendida para pegar. Então, o que nós temos aí nessa charge? Uma crítica, né, óbvio. A gente sabe que é muito comum também essa característica associada às charges, a questão da crítica social, tudo bem? E aí, nas afirmativas, a gente tem que avaliar qual delas está correta. Primeiro, o autor faz uma crítica explícita à forma como é tratada a questão de demarcação de terras indígenas no país. Segundo, a charge retrata fielmente a visão de que os indígenas são acomodados pelo fato de estarem acostumados a receber ajuda da classe mais abastada da sociedade. Terceiro, a charge ilustra o descaso da população para com a situação dos indígenas no país. E quarto, a construção do sentido da charge se baseia em aspectos verbais e não verbais. Então, olhem só, a primeira é super verdadeira, né? Realmente, há uma crítica explícita à forma como é tratada a questão da demarcação de terras dos indígenas. Por quê? Justamente pelo fato desse quadradinho ser minúsculo, só onde ele cabe e o resto destinado lá à pecuária ou ainda à agricultura.
ok? Segundo, retrata fielmente a visão de que os indígenas são acomodados pelo fato de estarem acostumados a receberem tudo. O que é isso, né, minha gente? De jeito nenhum, a gente não pode, de forma alguma, imaginar que isso realmente esteja ali sendo discutido pela charge. A charge não é uma crítica ao indígena, a charge é uma crítica ao comportamento de toda a sociedade em relação a ele, ok? Terceiro, ilustra o descaso da população. Como que a gente entende esse descaso? Justamente pelo carro nem preparado, jogou a moedinha lá em movimento, né? Mesmo. Então, o carro, inclusive, está bastante adiante quando a moedinha é atirada na direção do indígena. Então, é um descaso porque não existe nem a possibilidade de parar, né? De olhar para esse indígena. É um total descaso. E por último, se baseia em aspectos verbais e não verbais. Por quê? Porque a gente está analisando tudo, né, que está ali. O fato da gente ter um quadradinho pequeno para o indígena estar acocorado no chão, o fato do carro estar passando bastante adiante e atirando a moedinha, e o aspecto verbal justamente porque está ali escrito, né, reservado aos índios, um espaçozinho pequeno, como se eles ocupassem um espaço muito pequeno dentro da sociedade. A crítica é justamente essa. Não é só o fato da demarcação das terras, mas o fato de que o espaço deles dentro da sociedade brasileira é muito pequeno. Inclusive quando a gente pensa na legislação e também no comportamento do corpo social, eu e você, né? No nosso dia a dia, a gente pouquíssimas vezes parou para pensar na questão indígena. A gente está tão envolvido com as nossas questões, né, individuais, de uma forma tão egoísta, tão individualista, que a gente realmente pouco se preocupa. Então a charge trata disso, ok? Então a gente tem aí como afirmativas válidas a 1, a 3 e a 4, né? Que é justamente, vou até baixar aqui que está no meu notebook, a alternativa A, 1, 3 e 4. Tudo bem? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. Caso vocês tenham qualquer dúvida sobre qualquer outro assunto, né, pode ser inclusive de outras disciplinas, não sou eu que vou responder, claro, mas de outras disciplinas, deixem aqui nos comentários pra gente. A gente gosta muito de receber o retorno de vocês. Deixem também saber se vocês estão gostando desses conteúdos ou não, se eles estão ajudando vocês nesses estudos, não só para a prova do COTIL, gente, isso é importante. Embora seja uma questão do COTIL, esse é o tipo de questão que poderia aparecer em qualquer outra prova, de qualquer outro exame de seleção e de qualquer faixa etária, inclusive em concursos públicos, por exemplo, tá? Então, se você tiver qualquer comentário para deixar pra gente, crítica, sugestão, escreva aqui pra gente para que a gente possa acompanhar e para que a gente possa ir preparando os demais conteúdos também, tá bom? Então, se você não é inscrito aqui no canal, faça a sua inscrição, ativa o sininho de notificação para que você seja notificado toda vez que a gente publicar conteúdo novo, para você não perder nada e você ter todos esses conteúdos aí à sua disposição, tudo de forma gratuita e de forma que a gente compartilhe conhecimento com vocês, tá bom? Bons estudos para vocês, até o nosso próximo encontro, um beijo, tchau, tchau! Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco até aqui e eu espero que nós estejamos juntos nas próximas resoluções também. Então, se você gostou dessa resolução, dentro da nossa plataforma nós temos muitas outras resoluções, além das videoaulas, além das aulas que são transmitidas ao vivo e também o acompanhamento do nosso coordenador pedagógico. Então, nós temos as teorias, listas de exercícios, simulados para serem realizados, o acompanhamento durante toda essa sua jornada de preparo para garantir a sua vaga nas melhores escolas técnicas do nosso país. Então, eu espero que a gente se veja em breve. Um beijo, bons estudos, tchau, tchau!